Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e vamos ler do versículo 20 ao 23. Colossenses 2, 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, com o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor. Rogamos pelas misericórdias vivas de Jesus, que nem um tio, nem uma vírgula desta palavra se perca. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. E que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, a gente tem tido algumas situações, temos convivido com algumas situações, e tudo na vida de um servo tem um propósito didático de Deus. Tanto na vida daqueles que frequentam as igrejas, aqueles que ministram a palavra. O fato é que do lado de cada eternidade, ninguém está pronto. Todos nós estamos em obras. E à medida que avançamos, o Senhor vai nos instruindo quanto à vida e à liberdade cristã. E nunca esse assunto foi tão importante, tão pertinente quanto nos nossos dias. Nós temos visto o surgimento de vertentes de um pseudo-cristianismo que tem respaldado tudo quanto é de inclinação. E isso tem sido uma preocupação constante. Nesses dias eu conversei com um pastor de muitos anos de janela do Evangelho, um homem de Deus, cheio da graça. E falando com ele sobre isso, perguntando o que achava, ele disse: minha irmã, coisas ainda piores estão por vir. E antes de Jesus voltar, a gente vai ver coisa que, misericórdia, só a graça de Jesus. E o arrazoado do apóstolo Paulo aqui visa coibir a ação nefasta dos falsos mestres daqueles dias, com suas doutrinas que pretextavam uma pseudo-piedade, mas na verdade eles queriam aprisionar as almas em seus laços malignos. A chamada teologia do terror. Aqueles cujas mentes não estavam firmadas em Cristo como cabeça de todo o corpo, eles se deixavam persuadir. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, mulheres de Deus,
é preciso que restauremos o entendimento da palavra de Deus. Misericórdia. Eu tenho vivido dias de muita agonia por conta de tudo que eu tenho visto e ouvido. Já nem escuto mais determinadas pregações, porque a gente percebe ali uma intenção de caçar as almas para si. Paulo argumenta com seus leitores aqui quanto a essa questão. Primeiro, se realmente morreram com Cristo para o mundo, por que se sujeitam às suas regras? Segundo, essas coisas estão destinadas a perecer, porque vêm de homens. E terceiro, essas coisas podem até, muitas vezes, ter aparência de piedade, mas não são eficazes na luta contra o pecado. Apenas testificam de uma falsa religiosidade. E muitas vezes, quando se fala em religiosidade, a gente tem a impressão de que as pessoas estão falando efetivamente de exterioridades. É muito fácil mostrar uma aparência exterior de piedade, de religiosidade. Mas é preciso muito mais do que isso. É preciso que nos relacionemos intimamente com o autor e consumador da nossa fé. Quando o Senhor, Ele usa a questão do relacionamento conjugal para tipificar o relacionamento dele com a sua esposa, a igreja, é preciso que a gente pare um pouco para observar a maneira como muitos têm se relacionado no âmbito conjugal. Porque esse relacionamento, por uma ação da soberania de Deus, Ele resolveu usar como um data show daquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. E quando nós estamos num relacionamento debaixo da graça de Deus, as palavras são absolutamente desnecessárias. Muitas vezes a gente se comunica com o olhar. E eu estou trazendo essa questão para vocês, para que a gente entenda o nível de relacionamento que Deus deseja ter com cada um de nós. Algo intrínseco, algo entranhado na profundidade do nosso coração. E esse relacionamento não é um relacionamento permissivo, no sentido de aceitar determinadas práticas ou inclinações. E a gente tem visto uma tentativa de se encontrar respaldo bíblico para determinadas inclinações carnais. Não vou descer a nenhum detalhe aqui para evitar problema. E aí a gente para e se pergunta: será que esta inclinação, será que tudo que a gente está vendo hoje acontecia naqueles dias? Hoje podemos com pesar assistir a ressurreição de invólucros feiticeiros, com seus rigores ascéticos,
falando aos Gálatas, o apóstolo recomenda: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Cada dia em que nós estamos aqui na terra, se faz necessário clamar ao Senhor para que aprendamos, que possamos discernir aquilo que ainda não aprendemos, aquilo que ainda não sabemos. E eu estou falando de coisas espirituais que se conferem espiritualmente, que se discernem espiritualmente. É preciso que a gente se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Não estou falando de doutrinas de homens, estou falando da santa e gloriosa palavra de Deus. Cada vez mais tem sido necessário que as igrejas invistam na área da música, na área do canto, das danças, para que possa atrair pessoas. E quanto à palavra? Como tem sido necessário olharmos para a palavra de Deus com santa reverência. Você vem para a igreja, comece a orar saindo de casa: Senhor, fala ao meu coração, abre os olhos do meu entendimento para que eu possa conhecer a tua vontade e discernir aquilo que tu tens para mim. Palavra que você já ouviu 200.000 vezes. De repente, os seus olhos espirituais são abertos e você entende aquilo que já ouvira tantas vezes, mas que não desceu. E quem sabe se hoje não é aquele dia. Segunda coisa importante para a gente olhar no texto. Claro que a liberdade aqui mencionada pelo apóstolo não é licença para fazer a vontade da carne. E a esse respeito, o próprio apóstolo diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui, eu chamo a atenção de vocês, aqui está o paradigma. E que o Senhor, Ele nos faça compreender. Ele nos libertou. É, pois, o nosso verdadeiro dono olhar para o Cristo e fazer o que Ele ordena, nos faz andar em segurança. Claro que nem sempre conseguimos, afinal não somos impecáveis, mas quando caímos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele também é aquele que nos justifica. O cristão, ele tem uma espécie de, como é que a gente, alarme lá no interior. O verdadeiro cristão, na hora que ele cai, que ele se inclina para fazer algo fora da vontade de Deus, ou quando chega a fazer, ele não tem sossego. Porque o Espírito de Deus, ele fica ali martelando, porque é Ele quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Enquanto a gente não vai à presença de Deus, enquanto a gente não se dobra, enquanto a gente não clama pela misericórdia de Deus, as coisas permanecem do mesmo jeito. Mas na hora que a gente se curva diante do Senhor, clamando, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo, porque aí eu quero abrir um parênteses, hoje há uma tendência de chamar pecado de temperamento.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é preciso que a gente se deixe ministrar pelo Espírito de Deus. Certamente você já leu esse texto 200.000 vezes. Quem sabe se hoje não é o dia de determinada verdade que estava aqui, meio que oculta aos nossos olhos, mas que hoje o Senhor resolveu abrir o nosso entendimento. Nada, absolutamente nada, na vida de um servo de Deus é obra do acaso. Todas as situações vividas por nós têm um propósito didático de Deus. Seremos cobrados por isso. O que tudo isto nos ensina? Primeiro, falando aos Romanos, Paulo traz mais luz a essa questão, dizendo: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Deus desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. E aí eu chamo sua atenção. Aqui ouvimos o apóstolo falar de interioridade, não da aparência exterior de piedade, como muitos querem impor. O Senhor é aquele que enxerga a profundidade dos nossos corações. Em segundo lugar, claro que tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. A nossa liberdade não pode causar escândalo ao irmão mais fraco na fé. E às vezes o Senhor coloca determinadas pessoas ao nosso redor para que testemunhemos, em tempo e fora de tempo. Minha mãe costumava dizer uma coisa interessante. Ela dizia: eu quero ver o bom e no ruim. A filosofia dos antigos, né? E o Senhor quer ministrar o nosso coração. Devemos ter esse zelo com o nosso irmão, por quem Jesus também morreu. Desfrutemos, pois, da alegria do Espírito Santo e nada disponhamos para a carne no tocante às suas inclinações e apetites, não por exigências de homens, mas por amor ao Senhor. Que naquilo que eu sou profundamente deficiente, o Senhor ministre e continue ministrando aos seus corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.